à Lusac TV. Hoje temos um novo apresentador, o nosso colega da Lusac TV, Daniel Pereira, que vem substituir o Carlos do Rio, que está ausente por motivos de saúde durante um certo tempo. Olá, Daniel. Olá, Ludmila. Obrigado por estar aqui. Espero poder representar ao mais alto nível o nosso colega durante os próximos tempos. O que é que temos hoje no nosso programa? Hoje eu vou estar à entrevista com o professor Luís Aguilar, professor universitário na Universidade de Montreal. Ele vai falar do programa de estudos lusófonos. E eu vou estar com o Ken Pereira, sindicalista e homem do momento. Também vamos ter uma reportagem sobre o percurso de uma senhora moldava que está casada com um português e que viveu em Portugal. Está agora em Montreal a trabalhar num comércio português. E, como todas as semanas, Carlos Jesus vai estar com o seu comentário Ponto de Vista. Fique para ver. Bom programa! Temos connosco o Ken Pereira, sindicalista que não precisa de apresentações porque tem estado em todos os meios de comunicação devido à denúncia da corrupção da FTQ Construction e que veio dar contas à Comissão Charbonneau. Boa noite, Ken. Boa noite. Está tudo bem? Está fantástico. Ken, podes nos falar um pouco das tuas origens portuguesas? Eu nasci aqui, meus pais chegaram aqui do Algarve em 1955, foram viver em Bécamo. Porquê Bécamo? Eu penso que o meu pai teve uma oferta de trabalho em Bécamo e foi lá viver lá. Um português de Algarve a Bécamo, um dos primeiros portugueses. Devia ser o único. O começamento era o único. Ele trouxe também outras pessoas com ele depois. Você nasceu cá e tem irmãos? E nasci em Montreal, tenho uma irmã. E agora estou casado e tenho 2 filhos. Tem 2 filhos. Os filhos falam português? Eles falam um pouco português, Sim. Compreendem português, não falam muito bem o português. É coisa que a gente precisa começar a fazer com eles. Tem que falar mais com eles. Exatamente. O seu pai falava português consigo Certo, também? certo. Sim. O meu pai e a minha mãe falavam comigo. Então, como é que se interessou pelo sindicalismo? Bem, eu sou... A minha profissão é um mecânico industrial. E o meu pai tinha uma companhia e ele começou a entrar lá dentro e a escola para mim não era uma coisa que eu queria ir à universidade, a minha irmã foi e eu não estava muito interessado, estava mais interessado a começar a trabalhar logo. E fui à escola profissional e comecei a trabalhar com o meu pai. E a Sorel, o meu primeiro grande trabalho, era uma fábrica de lá e estava muita pessoa que não estava a trabalhar. Estavam em chômage. E eles perguntaram a pessoas que, benevolamente, irem para casa para deixarem as pessoas da Sorel trabalhar, pais da família. De família que não tinham trabalho. E eu fui um dos primeiros a dar o meu nome. E eles gostaram muito disto. Um jovem começou logo a dar o lugar dele para as famílias lá de Sorel. Quer dizer, o meu nome começou a circular tanto as origens sindical, que era um homem, um militante. E comecei assim, e gostei também de ajudar as pessoas. Pois. Será que o seu pai teve alguma influência na sua escolha? Os pais têm sempre influência, mas o meu pai, em 1968, já era membro do executivo do meu local sindical. E, quer dizer, dá-se também sempre uma pequenina ajuda à direção da tua vida. Claro, claro. E também sei que o seu pai esteve muito implicado na comunidade portuguesa nos anos 50, 60, será? Eu não quero dar muito crédito, mas ele foi o presidente do Clube Português, foi também na Caixa Portuguesa, foi um membro fundador da Caixa Portuguesa. Também a Associação Portuguesa foi lá também. Quer dizer, em 1955 fez muito para a comunidade portuguesa. E está sempre envolvido. Sempre implicado. Implicado, E quais eram as suas ambições de carreira a nível sindical? Quando entra-se no movimento sindical é para ajudar as pessoas. Quer dizer, as minhas ambições era sempre de ajudar. E mais que tomava cursos, mais que ajudava, mais que me implicava, mais que subia. E comecei a ser
delegado regional, depois delegado. Eu fui o primeiro português delegado de Montreal. Sim. E depois puseram-me representante da área de Montreal. E depois, em 2005, a minha carreira mudou um pouco. Mudou. O Jocelyn Dupuis, que hoje está na comissão de enquete, veio-me buscar porque ele quis ter um diretor para o local dos mecânicos. E veio-me buscar porque eles já conheciam-me. Você já era conhecido nesse meio? Já era muito bem conhecido nesta área. Pronto, então veio ter consigo, você aceitou? Ele me disse que aqui a gente tem falta de um local de mecânicos industriais na FTQ, a gente não tem, e tu és o homem que a gente todos pensamos a ir buscar. Quer dizer, eles deram-me as condições e eu perguntei para o advogado, era uma das condições que queria mais, era um advogado, porque a gente ia a uma guerra contra o sindical. Pronto, sim. E eles disseram sim, e em 2005, junho, julho, comecei a trabalhar para eles. A trabalhar. E quando é que você começou a desconfiar as despesas astronómicas do Jocelyn Dupuis? Eu dizia, durante 3 a 6 meses. Todas as pessoas que viam ele viver a moda sabia logo que ele precisa ter mais dinheiro que o salário dele. A gente faz um bom salário, sim, mas ele tinha uma vida extravagante. Ele gostava de se mostrar. Eu vou dar exemplos. O Cavalli, um restaurante em Baixo da Vila, na Rua Pil, tinha despesas de $30 mil por mês. Só neste restaurante. Interessante. Tinha outros restaurantes, $2, $3 mil. O Gibby's, 3 mil. Todos os restaurantes que eram em Montreal, ele estava lá. E como é que você sabia que ele tinha essas despesas? Você tinha acesso a essa informação? Eu não tinha o conhecimento de acesso, mas a gente sabia, porque ele falava disto. Ele falava abertamente com isto. Ele ia nas lojas do Tony Accorso, o hockey. Eles, no verão, estava sempre nos terrenos de golfe, os mais grandes, e era tudo pago para a FTQ, o Mirage. E ele, ao crédito dele, ele não mentia. Mostrava tudo a todos. E ele gostava de mostrar e gostava de falar disso. Exatamente. Ele gostava também, não é só gastar o dinheiro, gostava também de mostrar a máfia, se pode dizer, e os motards. Ele gostava muito de mostrar que ele estava próximo destas pessoas. Como é que começou a compreender que havia essas relações entre ele, dirigente da FTQ, e o crime organizado? Quando ele veio-me buscar em 2005, o meu local não tinha dinheiro. Quer dizer, ele me deu um lugar dentro dos offices dele. Quer dizer, quando as pessoas entravam para mim, mas entravam para ele, entravam para a FTQ. Quer dizer, ele tinha pessoas que vinham dentro do office dele, que vinham com as cores da biker gang. Sim. E ele não tinha receio, não tinha medo? Não tinha nenhum medo, nada. Eu penso que as outras pessoas tinham medo, muito mais que ele. E quando é que, quando isso começou, quando é que sentiu que devia fazer qualquer coisa? Havia uma grande hipocrisia na FTQ. É que todas as pessoas falavam mal dele, mas todas as pessoas aproveitavam-se da situação dele. Ele bebia, comia, mas trazia muita pessoa com ele. E trazia as pessoas que aprovavam as despesas dele. Quer dizer, estavam todos dentro do mesmo... Dentro do mesmo barco? Todos no mesmo barco, exatamente. E essas pessoas, quer dizer, não sabiam disso tudo, mas não diziam nada. Porquê? Porque eram ameaçadas? A gente pode dar diferentes versões, pode ser ameaçar, mas estavam com ele, sabe? Estavam sempre com ele, quer dizer, gastavam o tanto que ele... Mas não era o dinheiro deles, era o dinheiro do trabalhador. Pois. Quer dizer, eu comecei a pensar e disse, olha, isto não pode continuar, isto se não sair isto, os outros, há uma pessoa que vai sair esta coisa e vai tudo a cair na nossa cara. É a gente que vamos subir as consequências disto.
Quer dizer, aí comecei a pensar e eu disse, olha, eu preciso ir ver. E ainda podia ver o executivo, O executivo, o executivo do local, porque eles estavam todos cúmplices a esta... Eram cúmplices dele e das coisas que ele Quer dizer, fazia. foi ver o homem o mais importante da FTQ, que era o Michel Arsenault. E como é que se passou esse encontro com ele? O começamento foi muito, foi muito bom. Ele olhou as faturas, 146 mil dólares de restaurantes em 6 meses. Como é que uma pessoa pode reagir? Não, sabes? E ele disse-me, olha, dá-me 24 horas, não vais ver os jornalistas, não vais ver a polícia, dá-me 24 horas e pensa uma história. E eu vou pensar uma maneira que a gente pode resolver isto. E eu disse, ok. E 24 horas mais tarde, ele tinha o presidente, o Johnny Lavallee, Sim. e outro vice-presidente, os dois homens que aprovaram todas as despesas. Quer dizer, já sabia que... Não podia ir muito longe. E já sabia que eu já estava na água quente com eles. E a partir daí o que é que fez? Eles perguntaram-me para fazer coisas, para ir ver o Jocelyn Dupuis com as faturas e perguntá-lo para sair, que não tinha senso, porque era eles que eram os homens da força. Pois, eles é que tinham que tomar essa decisão. Não era eu. Quer dizer, eu comecei a pensar o que é que ia fazer, tinha opções, mas se a gente vamos ver os jornalistas, vamos fazer mal o movimento sindical. Se vamos ver, sabe, a polícia, vai pessoas que vão ser aparadas e tem famílias em consequências. Quer dizer, a gente estamos sempre a pensar o que é que vai se passar e nas o que é que vai se passar. consequências, Mas a polícia veio-me ver e ela começou a me dizer que a minha vida estava em danger. Em perigo. E a minha decisão, eles começaram a me dizer que eu tinha falta de ir, pode ser a relocalização, para ir a outro lugar, de ser um agente, um informador, que disse que não podia ser. Toda a minha vida vivi aqui em Montreal e não vou começar agora a ser um informador para a polícia. Quer dizer, a minha opção, na minha ideia, fui ver um jornalista. Fui ver com isto, fui ver a Radio-Canada, fui ver, eu penso, um dos melhores jornalistas da enquete. Sim, aqui. Em Montreal. E foi o Alain Gravel com a Mary Maud Denis. E os dois tomaram esta história e eles ficaram completamente estomacados. Claro, ficaram muito surpreendidos. Eles nunca viram isto. Sabe? E pessoas... É um sindicalista, compreende? A gente tem direito de ter despesas, é normal. Mas quando falas de 3 mil dólares por noite e 2 mil dólares na tarde... Então, já não é tanto normal. Não, é já normal. É alguma coisa que sobressaiu da Comissão Charbonneau que foi uma surpresa para si? Ou... Até agora não. Tudo isto. Isto é uma guerra para tocar o fundo, o Solidarity Fund, que é um fundo de 9 milhares de dólares, que é o sindicato que começou. E há pessoas lá dentro que queriam se acaparar do fundo. Sim, que queriam aproveitar. Sim. Aproveitar para melhorar a vida deles e a vida dos amigos. Quer dizer, eu fiz muito amigos, mas eu fiz também muitos inimigos. E os inimigos são mais... não são muito boas pessoas. Sim. Em 2011, os jornais noticiaram que você tinha aceito uma compensação de 500 mil dólares para se afastar da FTQ. Como é que se passou isso? Bem, eles, para a gente compreender, eles fizeram tudo para partir o meu contrato, que estava com eles, eles não queriam ver já lá. E eles já tinham um contrato de 3 anos com eles e com 5 anos para ser o próximo representante em Alberta, divisão FTQ. Quer dizer, e fui em court. Sim, no tribunal. Tribunal, fui ver um advogado e disse, olha, eles estão a partir o meu contrato e eles querem, quer dizer, eles não quiseram, a FTQ, não quiseram ir a um tribunal, porque assim a gente falava de tudo, saíam, quer dizer, eles disseram, olha, a gente vamos dar um package deal, uma sorte de compensação e vieram a este número.
Bom, você agora está impedido de trabalhar aqui no Quebec, teve que sair fora da província e pensa voltar ao Quebec e ao movimento sindicalista? Eu sou sindicalista, quer dizer, é certo que quero... E Montreal e o Quebec é a minha pátria. Quer dizer, eu sou português, mas sou canadiano também. Quer dizer, é certo que quero viver aqui e quero ajudar os sindicalistas a melhorar A condição dos deles. trabalhadores. O movimento sindical pertence ao trabalhador, não pertence a individuais que querem fazer o que é que eles querem com o movimento. Gostaria de ser dirigente da FTQ? Eu gostava, mas preciso compreender que eu tenho também uma cabeça dura. Quer dizer, se eu sou assim, é as minhas maneiras e não, ninguém de lá, estão lá, vão ficar lá se eu sou dirigente. Não, ninguém na FTQ vai ficar lá. Quer dizer, vai fazer uma limpeza. Uma pequenina limpeza. Quer dizer, não sei se a direção ou a FTQ vão estar prontos a fazer a limpeza que estou pronto a fazer. Você acha que, graças à Comissão Charbonneau e à sua coragem, que o sindicalismo vai mudar? Eu penso, eu gostava que era para o melhor, mas às vezes com escândalos a gente vamos pôr leis que pode ser vai dar menos condições ao trabalhador. E gostava que em 1974 a Comissão Clés foi uma das primeiras comissões, tive 140 recomendações e só 33 foram guardadas. Quer dizer, o que é que a Madame Charbonneau vai sair? Pode ser são muito boas, mas o governo precisa ter um pouco da força e aplicá-las. Ken Pereira, a Lusac TV agradece a sua disponibilidade em vir aqui hoje falar aos nossos telespectadores e queremos render-lhe também uma homenagem por você ter sido e continuar a ser um verdadeiro herói e acho que os portugueses têm muito orgulho nisso, portanto, muito obrigada. Obrigado e desculpe se teve tanto tempo a vir aqui. Não há que desculpar. Obrigado. E nós vamos fazer uma pequena pausa, portanto, fique connosco. Fados de uma vida e eu dei-me todo ao fado em cada noite perdida entre um verso e uma bebida em 1000 fados fui escutado, cantei os sonhos frustrados dos poetas sonhadores
cantei os sonhos frustrados dos poetas sonhadores. Dei a voz a tristes fados e ao cantar-lhes cerrados vi mais perto as suas dores. O meu convidado de hoje é professor Luís Aguilar. Começou o seu trajeto na Universidade do Algarve e chegou a Montreal em 1987. Como é que está, professor Luís Aguilar? Bem, bem. Tudo bem consigo? Tudo bem. Como é que foi essa chegada aqui à cidade de Montreal em 1987? Em 1987 eu tive que vir para Montreal porque é o domínio de estudos que eu pretendia, portanto eu vim para estudar. Porque em Portugal estávamos numa época em que não havia nem mestrados, não havia nem doutoramentos. Mas já havia bolsas para que os alunos pudessem Tinha que haver ir para bolsas, para fora. exatamente. Teve que ser um investimento, foi um investimento que se fez numa quantidade enorme de pessoas, hoje já não é o caso, e escolhi Montreal porque era o domínio dos estudos em termos de ciências da educação que estava mais avançado no mundo. E tínhamos que sair para fazer mestrados e doutoramentos, muitos como eu o fizeram, porque não tínhamos essa evolução. Por outro lado, os estudos lusófonos não existiam. Existiam algumas cadeiras de português que eram dadas. Exato. E, a partir de determinada altura, isso coube-me a mim, eu sou, digamos assim, o responsável pela criação do programa académico Estudos Lusófonos. Que é exatamente a questão que eu ia lhe colocar. Onde é que o professor Luís Aguilar se encontra hoje? Na Universidade de Montreal, no departamento de Literaturas e Línguas Modernas, e dentro do Departamento de Línguas e Literaturas Modernas nós temos hoje um programa académico que é o programa ou o curso de Estudos Lusófonos, que tem uma estrutura que se quer coerente, com cadeiras de cultura e com cadeiras de língua. Quem apoia este departamento? Bom, a universidade, ela própria, tendo hoje como uma necessidade muito grande virada para a aprendizagem de línguas, dada a internacionalização e dado a valorização que tem sido dada a quem fala línguas, e ao mesmo tempo Portugal. O Instituto Portugal, Camões. através do Instituto Camões. Que tem um papel ativo e dinâmico junto da universidade. Bom, ao Instituto Camões compete, não é, a desenvolver e promover a língua portuguesa, a língua e a internacionalização da nossa cultura, e isso passa pela criação e pelo desenvolvimento de programas a nível das universidades. E, portanto, o Instituto Camões apoia fortemente e de uma forma diferente do que fazia antes, portanto, este tipo E muito de bem. cursos. Este curso, ou este programa, é Estudos Lusófonos. Sim. O que é que aprendemos exatamente num programa como este? Num programa como este, portanto, para da aprendizagem da língua, nós temos a introdução à cultura portuguesa. Como se trata de um programa mínimo, tem que ser uma introdução à cultura portuguesa. Temos também a introdução à cultura brasileira e introdução à lusofonia, a ideia de lusofonia que abarca privilegiadamente os países e regiões no mundo que que se podem considerar lusófonas, não é? Estamos a falar de Angola, Timor, mas também estamos a falar do Sri Lanka, também estamos a falar da Galícia, tudo que tenha uma relação histórica, cultural, linguística com Portugal. E o que é que portanto, como é que se estuda, o que é que se estuda exatamente neste programa? Aprende-se a falar português? No setor de língua é essencialmente dar a possibilidade da comunidade académica poder aceder à aprendizagem. Aprender a da escrever, língua aprender a portuguesa. ler. Aprender a escrever, aprender a ler. E a conhecer a cultura. Sim, se quiserem aprofundar, então tem as outras cadeiras de cultura. Mas nós temos pessoas, universitários de todas as Era isso origens. que eu lhe ia perguntar. Quem é que pode fazer este curso? Quais são as condições específicas para fazer este curso? Não há condições especiais, são as mesmas de todas as outras
cadeiras de qualquer curso universitário, não é? E temos uma clientela muito diversificada. Quem é a sua clientela? Quem são Clientela os seus alunos? É gente que vem das relações internacionais, por exemplo, de cursos de Direito, de cursos de Comunicação, portanto, do mais variado, diversificado. vasto, não é? De cursos de E língua que também. etnias? Ou, Aí temos de toda a gente, não é? Temos vietnamitas, chineses, alemães, catalães, ingleses, franceses, portanto temos de quase todas as nações, poderia quando dizer. eles chegam? Argentinos, mexicanos, colombianos, peruanos e por aí. Quando eles chegam à universidade e encontram-se consigo, o que é que o professor Luís acha que os fascina mais para fazerem este programa? É a língua, é a cultura? Aqueles que se inscrevem em cursos de língua é para terem acesso a mais uma língua. E, ao contrário do que se pode pensar, eles têm bem a noção de que o português hoje é uma mais-valia. Mais-valia por Portugal, também, mas, sobretudo, pelo Brasil. Não é uma língua morta. Não, uma língua morta, não, é vivíssima. Se há uma língua que seja viva, é a língua portuguesa. Não é? É bom ouvir isso, queremos ouvir isso. Porque a língua portuguesa é uma língua rebelde, é a última flor do Lácio. Foi a última que, como diz o Olavo Bilac, foi aquela que mais tarde se foi separando do latim e, portanto, se tornou, é uma espécie de filho mais novo, não é? É mais rebelde, mais namorador, mais namoradeira, língua Exato. mais namoradeira, mais irreverente, portanto, são características que a distinguem, no fim, de todas as outras. Saídas profissionais, se é que podemos dizer isto, saídas profissionais deste programa. Olha, eu tenho a dizer-lhe uma coisa que é uma boa notícia. Todos os estudantes, não foram assim também muitos, mas todos Já agora os diga, quantos estudantes tem neste momento? Peço desculpa interrompê-lo, mas Não, é 244. neste momento 244 pessoas que estão na universidade. Inscritas em cursos de português. Mas quem conclui o programa são muito menos, não é? E esses que concluem Esses podem que fazer concluem, o quê? Esses que concluem estão todos empregados. Ah, é? Ótimo. Não há desemprego Não há nesta- portugueses, não. não é Uns estão em portugueses, não é? tradução, um outro, estou-me a lembrar de um alemão, é neste momento tradutor na União Europeia, do português para o alemão, do alemão para o português. Como é que Bom, eles aprendem o português e a cultura portuguesa? Eles aprendem o português numa perspectiva accional, portanto, numa perspectiva de comunicação imediata. Ativa. Não é extraordinariamente gramatical, digamos, a gramática vem depois, mas é numa perspectiva de comunicarem. Aprendem através de jogo de papéis. Dou-lhe um exemplo, por exemplo, se nós queremos ensinar todo o vocabulário de viagens, colocamos, por exemplo, uma situação fictícia, um agente de viagens, Exato. e Mas todos esses exercícios que me está a falar, peço desculpa, estão aí nesse livro. Podemos ver o livro? Isto é um manual. O manual, ok. Portanto, os manuais que existem em português, a meu ver, bom, não me satisfaziam, não é? Não Eu eram digo suficientes para poder explicar. Não. Então decidiu fazer esse livro. que é diferente de todos os outros. Quando é que o fez? É diferente de todos os outros. Ele foi sendo feito à medida que a própria prática determinava que eu encontrasse determinados instrumentos, de há 4 anos para cá. Posso ver Ora, rapidamente, só para vermos. Portanto, é tudo exercícios que são ilustrados com imagens para que a aprendizagem seja mais fácil Certo. e ativa. E uma coisa importante é que são contextualizados em Montreal. Todos os exemplos que vê aí, quer de iniciativas da comunidade de Montreal, dos média, localizamos, em vez de ensinarmos com a RTP ou com Exatamente. o restaurante do Candeias ou outros, são os restaurantes daqui, são as coisas... Com exemplos daqui, envolvendo a comunidade. Sim, e portanto tem esse elemento de contexto que é importante. Professor Luís, estamos mesmo a terminar. Sim. Vejo que aqui diz número 1. Vai lançar o número 2? Bom, nós vamos lançar o número 2, ele está quase acabado, mas eu suspeito que quando lançarmos o número 2, nós já estamos noutra era. Já não é a era do manual a papel, que ainda é o que vigora, mas nós temos um projeto neste momento, estamos a desenvolver um projeto de construir um manual interativo, portanto, em linha. Quem quiser ver esse seu projeto pode consultar o site. Neste momento nós não temos ainda a descrição. Nós temos um sítio na internet que se chama Teia Portuguesa. Exatamente, www.teiaportuguesa.com. Muito bem. Mas deixe-me só dizer,
Este projeto que estamos agora, que nos mobiliza agora, que é a construção do manual interativo na rede, com várias aplicações para as tablets, os iPods. É único. Vai ser o único. Vai ser o primeiro, espero. Se nos atrasarmos, corremos o risco de alguém ter a mesma ideia. Mas até hoje, em qualquer língua, alemão, espanhol, francês, chinês, japonês, não existe nenhum manual interativo em linha. E como vê, tem muito mais vantagens, porque aqui eu posso dizer para irem ouvir esta canção ou outra, mas ali clica e está a ouvir uma entrevista. É uma atitude muito mais pode fazer um jogo interativo que aqui não pode. E, quer dizer, portanto, o nosso 2, quando sair... Muito bem, vamos aguardar e vamos convidá-lo para vir cá apresentar o 2. Só mesmo para terminar, quem é que tem mais dificuldade em aprender o português dentro de todos os seus alunos? Eu começo por aqueles que têm mais facilidade, os alemães. Ok, os alemães têm mais facilidade. São os melhores. Um alemão que eu tenho aprende como aluno, rapidamente português. Rapidamente. E os piores são os hispânicos. Os hispânicos, muito bem. Os hispânicos. Mas, às vezes, há exceções, mas poucas. Os hispânicos têm muita dificuldade. E não é tão só pela proximidade da língua, mas mais portuguesa, não têm tanta aptidão para aprender línguas, como, por exemplo, nós, os portugueses, nós aprendemos facilmente uma língua. E falamos muito. Não é? Falamos muito. Professor, está visto. Professor Luís Aguilar, muito obrigado pela sua participação aqui. Espero encontrá-lo brevemente aqui para o número 2. Muito obrigado também pela sua atenção. Nós vamos continuar. Até já. Não te vi há quase um mês, chegaste mais uma vez, vinhas bem acompanhado. Sentaste-te à minha mesa, como quem tem a certeza que somos caso arrumado. Sentaste-te à minha mesa, como quem tem a certeza que somos caso arrumado. Mas tu pediste a sorrir o nosso fado preferido. Fiz-te a vontade, cantei, e quando à mesa voltei, ela já tinha saído. Fiz-te a vontade, cantei, e quando à mesa voltei, ela já tinha saído. Não é a primeira vez que começamos a três, eu vou cantar e depois no nosso fado que eu canto é sempre remédio santo, acabamos só nós dois. O nosso fado que eu canto é sempre remédio santo, acabamos só nós dois. Que tu vais voltar para de novo eu te livrar de um caso sem solução. Vou cantar o nosso fado, fica o teu caso arrumado, o nosso caso é que não. Vou cantar o nosso fado, fica o teu caso arrumado, o nosso caso é que não. A atualidade tem sido extremamente generosa para com os jornalistas. Não faltam assuntos para podermos debater. Mas há um que vai durar muito tempo,
provavelmente até às próximas eleições, e, eu diria mesmo, será o cavalo de batalha durante as eleições, já sabem que estou a referir-me à Carta da Laicidade, à Carta dos Valores, essa carta que tem um nome tão comprido que ninguém é capaz de pronunciar. Porque abriram os debates na Assembleia Nacional, já várias pessoas têm lá aparecido para fazer os comentários, alguns muito desgraciosos, diga-se de passagem, como ainda não há algum tempo atrás, a senhora que foi contar que tinha ido a Marrocos e tinha visto as pessoas de cá, à catepate, quer dizer, com os pés no chão, como se fossem animais a rezar. Muito desgracioso mesmo. Mas isto estava-se a prever neste debate. Eu hoje não queria tomar exatamente partido de um lado ou do outro, queria vir a explicar como é que eu vejo os argumentos daqueles que são a favor e os argumentos daqueles que são contra. Os argumentos daqueles que são a favor têm uma certa, como é que direi, uma certa razão de ser, baseado naquele velho princípio, em Roma faz como os romanos. Mas isso significa que as pessoas deviam todas aderir ao mesmo código da cidade onde vivem. Em Roma faz como os romanos. Ora, nós sabemos que as sociedades de hoje não são sociedades homogéneas. Não são sociedades onde existe uma só maneira de ver e de pensar. São sociedades democráticas. São sociedades multiculturais, por mais que isso desagrade a quem esteja. Mas compreende-se que as pessoas pensam que vivendo numa cidade onde todos falam a mesma língua, onde todos têm a mesma religião, onde todos pensam quase da mesma maneira, que é mais fácil. Aliás, este princípio de se pensar dessa maneira já foi tentado muitas vezes. Foi tentado na União Soviética. Todos tinham um partido único, toda a gente pensava da mesma maneira, toda a gente vestia da mesma maneira. Foi tentado na China de Mao Tse-tung. Todos tinham aquele fato à Mao, como se dizia no Ocidente. O Pol Pot, que fez um genocídio com o seu próprio povo, onde as pessoas nem sequer podiam usar óculos porque senão eram considerados intelectuais. Portanto, esta maneira do pensar único não faz parte das sociedades modernas. E, por conseguinte, isto leva-me ao segundo ponto, no qual me incluo, que é a daqueles que são contra a Carta. E sou contra a Carta por razões que eu direi também de ordem de senso comum. Pessoalmente, também me incomoda ver, por vezes, na rua, uma mulher que vê-se de confissão muçulmana, toda tapada da cabeça aos pés, sobretudo no verão, que aquilo deve ser imensamente quente, e ver um marido que vai à frente, de calções, bermudas, vestido ocidental. Há aqui uma discrepância enorme sobre porque é que um pode aderir aos valores ocidentais na vestimentária e a mulher não. Ainda recentemente fui vacinado e a enfermeira trazia um véu de muçulmana. Claro, incomoda, temos que reconhecer que incomoda. Mas isto para dizer que, ao fim e ao cabo, todo o debate à volta da Carta, que em princípio devia ser a Carta de Laicidade, isto é, a Carta que impõe que o Governo, que o Estado não tenha uma religião, e tornou-se numa Carta para se debater do problema da religião muçulmana nas nossas sociedades. Nós podemos ter sentimentos naturais contra a diversidade, mas que os princípios das sociedades democráticas e modernas foram todos eles baseados na liberdade que cada indivíduo deve ter e para o qual nós devemos trabalhar para que ele possa ter a liberdade de pensamento, da religião, da associação. São os princípios fundamentais de todas as democracias. Quando os barões da Magna Carta, no tempo do rei João Sem Terra, na Inglaterra, impuseram que o rei aceitasse o princípio de que o governo só é legítimo se ele tiver o consentimento dos governados, e, portanto, a partir desse princípio foi fundado o conceito da democracia, não como os reis pensavam que eram de inspiração divina o poder que eles tinham. É nessa Carta Magna que inspirou as cartas dos direitos e liberdades do Canadá e do Quebec,
a Declaração dos Direitos do Homem na França, ou o Bill of Rights nos Estados Unidos, todas as grandes democracias têm incluído uma carta na qual diz que todas as pessoas têm o direito de liberdade de pensamento e de religião. Ainda muito recentemente, no estado de Nova Iorque, saiu uma lei do governador proibindo a discriminação de quem quer que seja que trabalhe para o Estado, baseado no facto de que essa pessoa tenha um sinal ostentatório. Portanto, ou que tenha uma kippá, ou que tenha o véu, ou que tenha um crucifixo, ou que tenha o turbã dos sikhs. É absolutamente. Portanto, estamos muito longe daquilo que se passa no Quebec. O debate não fica por aqui, com tantas as pessoas que vão apresentar os seus memorandos nesta comissão. O debate vai arrastar-se pela primavera fora. Vamos ter que ouvir falar disto ainda durante a campanha eleitoral, porque, na verdade, tudo se resume a uma estratégia eleitoral do Partido Quebequense que quer utilizar uma simpatia que existe da parte da comunidade canadiana francesa, dos quebequenses, francófonos, a favor da Carta, e quer utilizar isso como uma alavanca para irem buscar a maioria eleitoral de que precisam para governar na próxima legislatura. Só penso que não tínhamos que voltar aqui, voltar a este assunto, devido a um facto extraordinário, uma notícia extraordinária, porque francamente já todos começamos a estar cansados deste debate que só tem sido divisivo, que só tem trazido confusão nos espíritos e um certo clima realmente, como diz os franceses, crispé. E com isto vos deixo e até à próxima emissão. Uma moldava que emigra para Portugal, mais precisamente para o Algarve, aprende português, casa com um português no Algarve e depois emigra para Montreal. Em Montreal vem trabalhar para um comércio de origem portuguesa. Ela chama-se Nádia Bruma. Eu nasci na Moldávia, na cidade de Floresta. Depois do 12º ano, fiz o meu estudo, fiz um curso superior na universidade. Sou professora de língua romena. Mas, infelizmente, trabalhei 3-4 anos como professora, mas a situação não era muito agradável. Porque a Moldávia é um país pobre. Não podemos dizer pobre, mas a situação não é para todas as pessoas igual. O problema é esse. E em 2000 já emigrei para Portugal. E porquê Portugal e não outro país? Porque no Portugal tive muitas pessoas familiares, primos, que emigrou para Portugal e mandaram-me dali fotografias. Era espetacular quando eu vi essas fotografias daqui do Algarve, porque a terra onde é que os meus primos e os meus familiares emigraram era Algarve. E eu vi isto e fiquei muito emocionada e decidi emigrar para Portugal. Claro que estudei um bocadinho a língua sozinha, com a ajuda dos meus familiares, mas não tive a escola. Comecei a trabalhar porque qualquer pessoa, nós quando emigramos, pensamos que emigramos 1 ano, 2, 3, depois de 3 anos voltamos para trás porque temos os pais, temos outros familiares à nossa espera e sempre o coração sempre está mais para lá do que para cá. Mas passou 2, 3, 4 anos, comecei a me habituar muito no Algarve, gosto muito, adoro a terra do Algarve e fiquei ali quase 10 anos. Depois eu me casei, o meu marido chama-se Luís. E ele é cozinheiro, a gente se conheceu através do trabalho, que trabalhamos juntos e aqui já conhecemos e depois de algum tempo a gente se casou. Como é essa história de uma Moldávia no Algarve
e encontra um açoriano e casam-se no Algarve? Pronto, o amor não escolhe nem idade, como se diz, mas não sei se foi um amor na primeira vista, mas a gente tinha qualquer coisa em comum, mesmo a gente entende-se com o olhar e por isso foi uma relação forte. E aqui eu já percebi que já não volto para a Moldávia, já trouxe para Portugal o meu filho e a gente construiu uma família que eu estou orgulhosa de nossa família. E depois do Algarve, agora Montreal, como é que isso aconteceu? E é complicado, porque como eu disse antes, eu gosto muito de Algarve, de terra de Algarve, do mar, de tudo. E eu viajei muito, estive em Itália, porque tenho uma irmã em Itália, tenho outra irmã mais velha na Rússia, estive na Rússia, estive na Itália, estive na Espanha. Vi algumas, os países, mas como Algarve eu não encontrei. Este é um país de maravilhas, só que infelizmente agora a crise bate à porta de todos os portugueses e isto é o problema mais principal. Infelizmente a gente tenta lutar, mas sempre há qualquer coisa que não é trabalho o ano inteiro, não são ordenados que dá para a gente, que a gente trabalha, mas é difícil às vezes de sobreviver. E quem teve essa ideia foi o meu Luís, mas eu pensava que é uma brincadeira, vamos para o Canadá, vamos ver, mas vai sair a sério, porque já tenho aqui 2 anos, primeiros meses achei um bocadinho estranho, um bocadinho diferente, mas agora já está melhor. Tenho 2 anos aqui, agora no mês de janeiro faz 2 anos aqui. Nada a ver trabalhar para o restaurante que eu estava a trabalhar e ao fim de uns tempos as coisas aconteceram, ainda bem para mim, que eu sou super feliz com ela. Do nosso amor já criamos qualquer coisa em Portugal, fez sem dúvida com muito trabalho, com muito sacrifício e aqui continuamos e foi assim. E graças a Deus que eu sou feliz ao lado dela. Só que infelizmente agora a crise bate à porta de todos os portugueses e isto é o problema mais principal. Infelizmente a gente tenta lutar, mas sempre há qualquer coisa que não é trabalho o ano inteiro, não são ordenados que dá para a gente, que a gente trabalha, mas é difícil às vezes de sobreviver. E quem teve essa ideia foi o meu Luís, mas eu pensava que é uma brincadeira, vamos para o Canadá, vamos ver, mas vai sair a sério, porque já tenho aqui 2 anos, primeiros meses achei um bocadinho estranho, um bocadinho diferente, mas agora já está melhor. Tenho 2 anos aqui, agora no mês de janeiro faz 2 anos aqui e começo a me habituar. Aqui no Canadá eu tentei um bocadinho a entrar mais com força, porque em Portugal eu não tive curso de português, eu sempre tentei a trabalhar, depois voltar para a Moldávia, mas destino foi outro. Mas aqui em Canadá, quando cheguei, a primeira coisa que eu fiz um curso de língua francesa e depois esse curso, agora estou a trabalhar aqui porque temos de falar francês, que na nossa terra, minha língua materna é romena e a segunda língua era a língua russa, que eu falo romeno, russo. Em Portugal aprendi a língua portuguesa e aqui aprendi a língua francesa. E qualquer dia fala inglês também. Próximo curso eu compreendo um bocadinho, mas próximo curso provavelmente de inglês, assim, mais a sério. Tudo se faz quando há vontade, eu digo sempre assim, é difícil, não é fácil, todos os dias a estudar francês, mas isto depois passa e parece que não foi nada. Também pensa ir aos Açores, à terra do marido? Sim, nos Açores nós estivemos no inverno e eu gostei muito, é uma terra também espetacular e é uma terra que a natureza ha criado muitas coisas lá. Não é só as pessoas criarem uma coisa bonita, mas a natureza, e essas plantações de chá, essas flores, essas plantas, tudo é bonito, Açores é bonito. Tivemos de férias, gostei muito e sempre vamos ir lá quando tivermos oportunidade, nos Açores, na Moldávia, nos meus pais, para visitar, e Portugal, Algarve, claro, para fazer algumas praias à nossa maneira.
Comecei a trabalhar aqui no mês de setembro, quando acabei o curso de francização, e vou continuar, em princípio, aqui, se tudo correr bem, e praticar francês, porque isto é muito importante. Portanto, gosta de fazer o que faz, aliás, trabalha juntamente com o marido outra vez. A sorte é essa, só que ele trabalha aqui como cozinheiro e eu trabalho na caixa. Como é que decidiste escolher o nome de Ma Poule Mouillée? O nome da Ma Poule Mouillée foi escolhido, feita uma sondagem pelos quebecois, onde foi o nome mais votado, e eu meti o Ma Poule Mouillée para os quebecois, para a clientela francesa, e o franguinho molhado para meter o meu molho, que é o tais molho muito famoso. Estás contente com a tua empregada da Moldávia, que fala excelentemente português? E ela apareceu-me cá, pedi trabalho, disse que estava sem trabalhar, e ofereceu-se para vir experimentar 2 semanas, que nem queria salário, mas eu paguei-lhe na mesma, e eu gostei muito do trabalho dela e disse-lhe que lhe ia dar trabalho. Portanto, quer dizer que foi uma aposta ganha? Sim, foi uma aposta, porque é uma empregada exemplar, nunca está parada, inventa, se não tem trabalho, ela inventa trabalho. Eu tenho um sonho, a Nádia também tem um sonho. Se as coisas coincidirem com esse sonho, é possível que a gente até fique por aqui. O Canadá, para mim, é uma terra de oportunidades. Temos de sempre trabalhar, estudar e nunca temos de parar, porque assim a gente vai conseguir o que é que nós queremos na nossa vida. Dei-lhe 2 seguidas e a zanga passou. Dei-lhe 2 seguidas e ela perdoou. Dei-lhe 2 seguidas e com 2 rosas até amor me chamou. Dei-lhe 2 seguidas e a zanga passou. Dei-lhe 2 seguidas e ela perdoou. Dei-lhe 2 seguidas, benditas rosas que salvaram o nosso amor. Pensei que uma briga sem sentido lhe ia passar como a flor dada por mim. Então colhi uma rosa encarnada, logo lhe dei, mas ela nem quis saber. Disse-me até que só uma não chegava, precisa mais para desculpar e esquecer. Eu por amor voltei lá fora ao jardim, colhi outra e assim fiz o que tinha que fazer. Dei-lhe 2 seguidas e a zanga passou. Dei-lhe 2 seguidas e ela perdoou. Dei-lhe 2 seguidas e com 2 rosas até amor me chamou. Dei-lhe 2 seguidas e a zanga passou. Dei-lhe 2 seguidas e ela perdoou. Dei-lhe 2 seguidas, benditas rosas que salvaram o nosso amor. Seguida e a zanga passou. Dei-lhe 2 seguidas e ela perdoou. Dei-lhe 2 seguidas e com 2 rosas até amor me chamou. Dei-lhe 2 seguidas e a zanga passou.
aqui termina o nosso programa. Todas as segundas-feiras, das 22 às 23 e aos sábados de manhã, entre as 11 e o meio-dia. E não se esqueçam da telenovela Bem-vindos a Beirais, que está no ar de segunda à sexta, das 6 às 7 da manhã, do meio-dia à 1 da tarde e das 17 às 18 horas. No canal 47, em sinal aberto. Com a Videotron no canal 16 ou 616 em alta definição e com a Bell 5 no canal 216 e 1216 em alta definição. Muito obrigado pela sua presença. Voltamos na próxima semana. Até para a semana.